Bom dia, nós somos a equipe 1 e vamos falar um pouco sobre a civilização cartaginesa. Bom, sobre o seu período. A civilização cartaginesa ou civilização púnica foi uma civilização da antiguidade que se desenvolveu na bacia do Mediterrâneo entre o fim do século IX a.C. e meados do século II a.C. E ela esteve na origem de uma das maiores potências comerciais e militares do seu tempo. Cartago foi a cidade que lhe deu o nome. Foi fundada na costa do Golfo de Túnez pelos fenícios, segundo a tradição mais usual, em 814 a.C. Cartago foi gradualmente ganhando ascendente sobre as cidades fenícias do Mediterrâneo Ocidental antes de se desenvolver a sua própria civilização. Ela conta a lenda de que Cartago foi fundada por Dido, filha do rei de Tiro, uma cidade fenícia situada no atual Líbano. Dido fugiu para a África, pois depois que seu marido foi morto, ela foi morar em uma península coberta de colinas baixas, de frente para uma baía chamada Lago de Tunis. Os cartagineses, eles eram navegadores e comerciantes. Eles negociavam alimentos, tecidos e escravos, além de metais como o estanho, prata, ouro e ferro. A cidade começou a prosperar no final do século VI a.C., chegando a fundar suas próprias colônias no norte da África. A civilização cartaginense resultou na mistura da cultura indígena dos berberes do norte da África com a dos colonos fenícios. Por isso, não é fácil distinguir aquilo que se deve aos cartagineses e aquilo que se deve aos fenícios, nos achados arqueólogos descobertos nas escavações. A civilização cartaginesa teve duas formas de governo. A república, que é uma forma de governo na qual o chefe do Estado é eleito pelo povo ou seus representantes, tendo a sua chefia uma duração limitada. E a monarquia, que é uma forma de governo em que um rei ou imperador exerce a função de chefe de Estado e mantém-se em tal cargo até sua morte ou abdicação. A organização política de Cartago foi elogiada por numerosos autores antigos, que destacavam a sua reputação de excelência. Apesar de serem conhecidos poucos detalhes sobre esse governo, um texto de Aristóteles descreve como um modelo de constituição mista, equilibrado e que apresentava as melhores características de diversos tipos de regimes políticos. O modelo político de Cartago devia ser semelhante ao de Roma, conforme as tradições orientais, com um senado e 2 sufetes, literalmente juízes, eleitos anualmente, mas chamados de reis pelos romanos e gregos. Supõe-se que esses sufetes exerciam simultaneamente o poder judiciário e executivo, mas não o poder militar, reservado aos chefes eleitos separadamente todos os anos pela Assembleia do Povo e recrutados entre as grandes famílias da cidade. A civilização cartaginesa ou civilização púnica foi uma civilização da antiguidade que se desenvolveu na bacia do Mediterrâneo entre o fim do século IV a.C. e meados do século II a.C. e esteve na origem de uma das maiores potências comerciais e militares do seu tempo. A civilização cartaginesa resultou da mistura da cultura indígena dos berberes da norte da África com os colonos fenícios. Por isso não é fácil distinguir aquilo que se deve aos cartagineses e aquilo que se deve aos fenícios. Nos achados arqueológicos descobertos nas escavações, cujo dinamismo desde os anos 1970 abriu vastos campos de estudo, onde há evidência de uma unidade na civilização, não obstante a existência de particulares locais. Apesar dos progressos, muitos aspectos da civilização não material permanecem desconhecidos devido à natureza das fontes disponíveis, sempre secundárias, pois toda a literatura púnica desapareceu, com lacunas e frequentemente subjetivas. Cartago foi fundada pelos fenícios no século IX a.C., povos que durante séculos dominaram o comércio marítimo de metais preciosos, sobretudo no Mediterrâneo, onde fundaram diversas colônias na Cilícia, na Espanha e no norte da África. Cartago, inicialmente uma colônia, foi fundada com o objetivo de ser entreposto comercial na costa africana e possibilitar a exploração das riquezas metalúrgicas da região. Com a economia centrada no comércio,
Os cartaginenses controlavam a exploração e venda de metais preciosos no Mediterrâneo Ocidental, Espanha e o sul da Itália, atualmente. Com o tempo, passou a exercer o controle político sobre boa parte do Mediterrâneo, controlando as rotas marítimas deste mar por mais de 600 anos. A civilização cartaginesa, ou civilização púnica, foi uma civilização da antiguidade que se desenvolveu na bacia do Mediterrâneo, entre o fim do século IX a.C. e meados do século II a.C. E esteve na origem de uma das maiores potências comerciais e militares do seu tempo, a aristocracia cartaginesa. Era caracterizada pela sua origem em Tiro, sendo a sua fortuna ligada às funções de armadores, proprietários rurais e funções ligadas ao poder político e judiciário. Tinham um modo de vida luxuosa e viviam no Cabo Bom, ou no bairro de Magera.